Maria, sou jornalista de 26 anos. Oi, meu nome é Wagner, sou estudante de História da UFPE e tenho 24 anos. Sou estudante de Ciências Sociais e tenho 25 anos. Meu nome é Pedro, eu sou magistrado de Direito na UFPE. Oi, sou Lina Monteiro, tenho 20 anos, sou estudante de Análise e Faculdade. Oi pessoal, estamos começando mais um Fórum Tela Jovem e o debate hoje é a questão dos Guarani Kaiowá. Então galera, as redes sociais agora estão manifestando muito o apoio à causa dos Guarani Kaiowá. Mas essa luta a gente sabe que já é antiga. Eu queria que vocês comentassem um pouco. Bem, a mobilização surgiu a partir de na verdade, teve a carta dos Guarani Kaiowá, que aí surgiu a ideia que eles iam fazer um suicídio coletivo. Que depois foi visto que não era bem isso, mas assim, foi isso que chamou a atenção, a ideia do suicídio coletivo, que espantou muita gente. E aí formou meio que um coletivo, não com consciência de que era realmente um coletivo, mas que a partir das reuniões as pessoas iam se repetindo e tinham um interesse em comum. Um período basicamente de quase um mês, né, anterior à divulgação dessa carta, que foi escrita por lideranças indígenas, esses índios, a Justiça Federal deu o aval positivo para grandes latifundiários, da cana-de-açúcar, da soja, essas coisas todas. E esses índios, eles se sentiram acolhidos, porque a única esperança que eles tinham era o Estado, né? Poxa, se nós somos índios, se antes do homem branco chegar aqui, essa terra já era indígena e tudo, então é justo que nós possamos ter aqui a cultivação da nossa cultura, fluir a terra dessa forma, né, que eles chamam de Ecorrá, se não me engano, que Ecorrá é a terra de origem dos ancestrais deles, tá entendendo? O executivo é um descaso, porque a partir do momento que pistoleiros matam índios, estupram índias, fazem uma violência danada, e a polícia nem age para defender, né? Então houve um caso recentemente, junto com a movimentação nacional, que são mais de 50 cidades, teve um caso de uma índia que foi estuprada por 8 homens e ainda utilizaram o carro particular do prefeito da cidade. Né? Então, assim, se nos... É um descaso realmente, como se essa população não fosse assim, seres humanos. Né? A carta, ela foi fruto de uma decisão judicial, como você me colocou, da Justiça Federal da primeira instância, que determinava que os indígenas de Guarani Kaiowás têm que se retirar daquelas terras que eles acreditam, que eles reivindicam como aquelas que tradicionalmente eles ocupam, como fala a Constituição Federal, as terras tradicionalmente ocupada pelos indígenas, é deles e eles têm esse direito. Então, inclusive na carta, eles colocavam toda a sua descrença no Poder Judiciário extremamente insensível com as causas indígenas, mas isso tem uma repercussão muito forte nas redes sociais. Né? Inicialmente, interpretou-se que essa carta ela seria uma espécie de anúncio de suicídio coletivo, quando na verdade não era, né? Isso depois foi esclarecido pelos indígenas, pelo FUNAI, pelo CINE, que é o Conselho Missionário Indigenista. Na verdade, os indígenas eles estavam dizendo que eles iam resistir até a morte, era uma morte coletiva oriunda da luta indígena e não um suicídio coletivo. Que há realmente um nível de suicidas, a gente pode dizer assim, entre os Guarani Kaiowá é alto, o número de suicídio dos Guarani Kaiowá é alto, devido à descrença de não ter perspectiva de futuro. Mas não é em nenhum momento tipo coletivo, eles não combinaram. Aos poucos, separadamente, alguns índios foram se matando, acho que era um a cada 6 dias. É um jovem a cada 6 dias. Um índio jovem Guarani Kaiowá, a cada 6 dias, se matava por não ter perspectiva de futuro. Houve essa confusão de interpretação que talvez tenha sido um pouquinho bom, porque foi isso que fez as pessoas realmente olharem para lá. O que a gente vê, de verdade, é que o suicídio ele é a última expressão do ser humano desesperado para que a sua cultura ela continue vivendo. Desculpa dizer, mas massacre indígena existe há 500 anos em praticamente todo o território nacional. Né? Até que mesmo em Pernambuco, eles têm, né, 12 povos indígenas que ainda aguardam a demarcação das terras também. E aí houve toda essa mobilização, que não é apenas nacional, né, é internacional, né,
No dia 9, que foi o dia do ato nacional, teve manifestantes na porta da sede da ONU, que fica em Nova York, em Hamburgo, em Berlim, teve também na cidade do México, e principalmente nos países latino-americanos, que tem muito do... Então, quando você pega todas essas demarcações e homologações indígenas e vê a resistência, principalmente dos latifundiários, a isso, é muito por conta disso, né? Porque existe um modelo de desenvolvimento, um desenvolvimentismo, em que as culturas tradicionais, as comunidades tradicionais, e aí não envolve só indígenas, por exemplo, quilombolas, e as terras que também são homologadas, e ribeirinhas, pescadores, tudo aquilo que a gente poderia colocar no rol de comunidades tradicionais, eles afrontam essa concepção mercadológica, né, de território, de terra. Não é coisa assim, só, não, demarcação, homologação de terra, olha o tamanho da terra, que absurdo. Na verdade, isso vai muito, o problema vai muito além disso, porque o indígena ele tem uma relação de relacionamento com a natureza, né, de pertencimento à natureza. Eles não querem Não é só o qualquer homem- terra, né? Isso, não é o homem que domina a natureza, pelo contrário, o homem indígena, nessa cosmovisão, ele faz parte da natureza e assim deve ser entendido. É muito importante também que essa questão da territorialidade, ela não é, como você colocou, somente a terra. Né? A terra para o indígena, ela tem um valor religioso, cultural, filosófico, ancestral, tudo isso. Não é a terra pela produção, mas é a terra pelo seu significado, né? A terra pelo... Então, muitos índios foram obrigados a desocupar essas terras, e quem mais apoiou a expulsão, entre aspas, desses índios foi o próprio governo brasileiro, e o governo brasileiro deu títulos de terras a esses fazendeiros. Então, as terras que hoje são reivindicadas pelos índios Guaranis Kaiowá, muitas dessas terras, no cartório, pertencem aos fazendeiros, porque o Estado deu. Só que aí acontece, com a Constituição de 88, que aí a Constituição de 88 vai ser maravilhosa para o movimento indígena, porque vai dar mais liberdade para as associações indígenas e tudo mais, e a Constituição prevê demarcação de terras indígenas, como o Pedro disse, essa demarcação ela tem um caráter específico, dá prioridade àquelas terras onde vem a cultura, onde vem os ancestrais, onde os índios se identificam, né? Então, assim, você tem no cartório essas terras pertencendo a fazendeiros e na Constituição Federal, que é a lei maior, aos índios. Para ter a demarcação dessas terras, o governo vai ter que indenizar os fazendeiros. No dia 1º agora, teve uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, e os senadores lá e o Ministério Público Federal disseram: o governo federal precisa assumir o erro de ter dado a mesma terra para duas pessoas diferentes. O índio ele não está interessado se a terra é fértil, se é massapê, se é terra roxa, se ali nasce batata ou não. Ele está interessado na localização, se ali está enterrado o avô, bisavô, tataravô, se ali está... É um modo do inventário cultural. O inventário cultural, que isso é levantado, isso é um levantamento que se faz, o inventário cultural, né, daquela etnia, se estiver ali demarcado e esclarecido que eles estão ali naquela região há muitos anos, com o quê? Justamente com funerais, não só de pessoas, mas também de animais, entendeu? Animais de estimação. Então, assim, tem todo um inventário a ser descoberto, né? E uma coisa importante que você está citando, que na mesma década de 70, a gente sabe disso, né? Se criou o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001. Então, assim, e foi assinada por Médici. Então, é uma contradição, um paradoxo estatal dentro desse processo. Então, tem um ponto muito problemático que as comunidades indígenas estão discutindo muito, estão preocupadíssimos com isso, que é a chamada PEC 215, que é um projeto de emenda à Constituição dos índios aqui. O que é que essa PEC diz? Dentre outras coisas, ela afirma que a competência para a demarcação e homologação de terras, que hoje existe e é feita pelo governo federal, ela vai ser transferida para o Congresso Nacional. O que é que isso significa? Significa que antes, o que o Executivo fazia na parte de demarcação e homologação
de terras hoje vai ser feito pelo Congresso Nacional, caso ela seja aprovada. Então, deixa eu Que ser... tem a bancada ruralista, né? E a FUNAI ela foi muito omissa e na audiência pública isso foi muito falado. No governo federal, a FUNAI foi omissa. Deveria ter agido muito antes de ter acontecido isso. E segundo as conversas iniciais, é que a FUNAI de fato ela está fazendo um processo de demarcação e homologação dessas terras. Só que o processo ele é extremamente complexo. Então tem estudos antropológicos, tem a demarcação física do terreno, depois tem a demarcação propriamente jurídica, entra o INCRA. Demora, você Demora, Não, o só processo de demora. levantamento é um processo de afirmação que a gente tem que colocar realmente dentro da legislação. E não só na legislação, e efetivar isso na prática. Levar que existem outras culturas e outras possibilidades de vida dentro da nossa civilização. Entendeu? Que eles também são civilizados, inclusive mais que a gente. Na minha opinião, claro, né? Porque esse também é um problema dessa mídia espontânea da internet. Às vezes ela não vem com reflexão. Primeiro evento que a gente fez no Facebook, 3.000 pessoas confirmaram, porque, meu Deus, suicídio coletivo. Aí saiu essa liminar dizendo que estava tudo bem, no segundo evento confirmaram 200 pessoas. E as pessoas, não passou, tá bem. Só que são vidas que estão morrendo agora. A gente está conversando e está tendo uma, primeira instância da gente, do grupo Guarani Kaiowá, no Salve, até o Nacional, era que a Força Nacional intervisse lá. Porque estava tendo uma guerra. E a urgência da situação também é que, além desses dados de mortos indígenas, Que é o próprio governo, veja. a opressão continua. Recentemente, num rio, perto da tribo... Lá no Guarani Outro Kaiowá. rio, perto da Guarani Kaiowá, foi envenenado. Então, eles já estão... É isso que eu quero saber em relação a isso. Como é que eles estão vivendo lá? A realidade deles agora. Porque eles já estão sofrendo há muito tempo, mas agora, pelo que eu estou escutando de vocês e de toda essa mobilização, eles estão na pior fase de opressão que eles podem estar. Oprimidos, excluídos. Imagina você pegar agrotóxico, que é utilizado na plantação, você jogar isso na água que eles usam para beber, para tomar banho. Onde essa aldeia que fez a carta são 50 mulheres, 50 homens e 70 crianças. Se não tiver ninguém vivo, vai lutar contra quem? Quem é que vai exigir, quem vai pedir demarcação de terra se não vai ter índio? São duas lutas, né? Primeira, para que eles não morram. Enquanto isso, vem a judicial. Só que a questão é que não é que é muito mais urgente. A gente sabe que enquanto a justiça vai no INCRA, vai eliminar, vai não sei o que, os índios estão morrendo. Quando sair a decisão, talvez não tenha nem ninguém lá para ficar com a terra. Para finalizar, como estão vivendo realmente esses índios, essa situação de exclusão e de violência que eles estão vivendo, não só com o envenenamento das águas, que já é um absurdo, mas em relação aos jagunços e estarem assassinando e cometendo todos os tipos de violência contra esse povo, né? É complicado, né? Porque, quando acontece alguma violência contra a gente, normalmente a gente liga para um 90, né, e chama a polícia, né? Mas no caso desses índios Guarani Kaiowá, viaturas da Polícia Civil são usadas para que pistoleiros contratados por fazendeiros entrem nas terras indígenas e cometam violência contra índios. É uma situação complicada porque não tem como chegar e ver. O que a voz dos índios, que pelo menos que chegou a mim, que eu não sei se chegou a eles, foi que alguns índios possuem Facebook e botaram, gente, nesse momento está acontecendo isso. Porque a polícia não diz, a imprensa não chega, por falta de interesse da mídia, por bloqueio do governo. Então, assim, fica sendo uma violência silenciosa que a gente não sabe até que ponto pode ter gente morrendo agora ou não. Então, galera, eu queria agradecer a presença de vocês e lembrar que a gente